Bom dia, graça e paz. Hoje, terça-feira, Romanos, o capítulo 9, do versículo 1 ao 24, escolhidos por Deus. Deixa o joinha no final, tá, dessa oração do dia, se está te edificando, tá bom? E Paulo, de Romanos 1 até o 8, você viu ele argumentando a respeito do problema humano, da solução de Deus para o homem. Ele fez uma ilustração a respeito... a solução de Deus para o homem, uma ilustração a respeito dessa solução que é crer em Jesus, né? Então ele faz a ilustração de Abraão. Ele fala das bênçãos de viver com essa fé, né? Que Deus nos declara salvos, justos. Ele fala a respeito do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo em nós, que não somos mais escravos do pecado, o Espírito atua em nós, não é? Ele falou da lei e finaliza ali Romanos 8, falando a respeito do amor inseparável de Deus. Aí beleza. Quando chega o capítulo 9, ele trata a respeito do problema que estava acontecendo naquela igreja, como nós já trouxemos a contextualização para vocês no primeiro vídeo dessa série Romanos, Oração do Dia em Romanos, que lá estava tendo conflitos entre judeus e não judeus, judeus crentes e não judeus crentes. Estava tendo um conflito lá. E Paulo vem agora trazer a luz de Deus para aquela igreja que estava tendo esse conflito, que é sobre a formação do povo de Deus, a respeito do não-judeu e do judeu sendo o povo de Deus, não é? Então ele começa: digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. E eu estaria disposto, a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Você percebe? Paulo está falando da sua preocupação com Israel, com os judeus. 4. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou a sua glória. Ele fez uma aliança com eles. Ele lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vinham os patriarcas. E o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, é digno de louvor eterno. Amém. E aí, depois de expressar sua preocupação com Israel, ele também fala da singularidade de Israel para com Deus. Deus tem algo com Israel. E a prova disso é que Deus escolheu Israel. Porque foi de Israel... lógico, ele vai argumentar isso nos próximos versículos. Mas Israel, ele tem uma singularidade, e o próprio Paulo diz no versículo 4 que Deus escolheu Israel como filho adotivo, e ele ministrou a Israel coisas que só deu a Israel. Não adianta. Deus elegeu Israel. Deus quis Israel. Para Israel, Deus revelou sua glória, Deus fez aliança. Fez com outro povo? Não. Fez com os caiçaras aqui no Brasil? Não. Fez com os maias? Não. Fez com os astecas? Não. Fez com os chineses? Não. Fez com povos africanos? Não. Fez com os egípcios? Não. Ele decidiu fazer com Israel. Israel foi eleito por Deus. Foi escolhido. E para Israel e não para os outros, Deus revelou sua glória, fez aliança, concedeu sua lei, deu o privilégio de Israel adorá-lo, de receber promessas. Do Israel veio os patriarcas, ou seja, a raiz são os patriarcas. O próprio Filho de Deus do universo veio
através de Israel. Repito, ele fez isso com com outros povos? Não. Ele fez isso com os Cherokees? Não. Ele fez isso com os Tupinambás? Não. Com os saxões? Não. Ele fez isso com Israel somente. Então, Paulo fala, eu estou preocupado, mas ele fala isso. Mas ele também fala, Israel tem uma singularidade em relação a Deus. E aí começa. Aí ele começa a argumentar isso. 6. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Opa! Espera aí. O versículo 6 é um versículo chave. Espera aí. Paulo, você acabou de falar todas essas singularidades de Israel. Então, Deus falhou? Não. Por quê? Porque nem todos de Israel de fato é povo de Deus. Nem todos os que têm sangue israelita de fato é povo de Deus. Aí ele começa a argumentar. Preste atenção. O versículo 6 ele joga uma luz e no versículo 24 também. Deus falhou porque a gente está vendo Israel aí sendo humilhado. Deus falhou, a gente está vendo Israel, naquela época. A gente está vendo aí Israel não sendo esse povo singular de Deus. Não, Deus não falhou. Por quê? Porque nem todos que têm sangue israelita é de fato de Deus, o povo de Deus. E aí ele começa a argumentar. Qual que é a argumentação de Paulo? A argumentação de Paulo é a seguinte: não é porque um ser humano tem sangue israelita que ele é povo de Deus. Mas os escolhidos é que são povo de Deus. Essa é a argumentação de Paulo. Por isso que é o tema da oração do dia. Ele vai dizer o seguinte, olha, preste atenção. Só porque são descendentes de Abraão, ou seja, têm sangue israelita, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois, as Escrituras dizem, Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes filhos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Deus. Filhos de Abraão, perdão. Pois Deus havia prometido, voltarei por época e Sara terá um filho. Aí ele usa a primeira argumentação em favor daquela afirmação que ele deixou claro. Nem todos que têm sangue israelita de fato é povo de Deus. A primeira argumentação. Isaac. Abraão teve vários filhos. Ele teve filhos com Agar, com Sara e com uma outra mulher. Me fugiu o nome nesse momento. E ele teve filho com essas mulheres. E aí? Todos os filhos de Abraão são filhos são povos de Deus? Então só porque tem sangue de Abraão é povo de Deus? Só porque tem sangue de Abraão é povo de Deus? Não. Ismael tinha sangue de Abraão, mas não era povo de Deus. Sim ou não? Quetura tinha. Os filhos de Quetura tinham sangue de Abraão, mas não eram povo de Deus. Por quê? Porque foi só Isaac que foi escolhido. Opa, então povo de Deus não tem a ver com ter sangue de Abraão. Povo de Deus tem a ver com ter sido escolhido por Deus, ou eleito por Deus. É isso aí. Ele continua. Aí, ele usa uma segunda argumentação. 10. Este fato não é único. Aí ele vai citar um segundo fato. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz a gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama, sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó
mas rejeitei a Esaú. Olha que coisa impressionante. Ele dá um segundo argumento. O primeiro é: nem todos que é sangue de Abraão é de fato povo de Deus, mas é os escolhidos. Deus escolheu Isaac. Mas Deus não só escolheu Isaac, Deus também escolheu Jacó. Aí alguém poderia dizer, tá vendo? Todos que têm o sangue de Abraão e todos que têm o sangue de Isaac são povo de Deus. Não. Isaac teve Esaú e teve Jacó. Mas como Deus escolhe Jacó, são os filhos de Jacó que formam o povo de Deus. Natural. O que Paulo está argumentando aqui? Paulo está argumentando que para ser povo de Deus não tem a ver com ter sangue de Abraão ou ter sangue de Isaac. Para ser povo de Deus, na verdade, você precisa ter sido chamado, eleito, escolhido. Ele continua no versículo 14. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Aí ele mesmo disse, claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão com quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo e nem de nossos esforços. Aí alguém poderia dizer, não, Deus poderia ter escolhido os maias também, Deus poderia ter escolhido os astecas, Deus poderia ter escolhido os caiçaras, os tupinambás, Deus poderia ter escolhido os etíopes, Deus poderia ter escolhido os coreanos, os japoneses ou chineses, Deus poderia ter escolhido os eslavos, Deus poderia ter escolhido os cananeus, os egípcios e etc. Os fenícios, os filisteus. Não, Deus escolheu Israel. Percebe-se que para ser povo de Deus, na verdade, não é que você tem que ter sangue de ninguém. Na verdade, é que Deus tenha que ter escolhido para ser povo. Amém? E aí vem, Paulo pergunta, mas tem... Aí ele faz a pergunta, mas isso não é injusto? Não, porque dentro do governo de Deus, ele toma as decisões. Ele toma as decisões. Aí ele continua, 16. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não dos nossos desejos. Então, no governo de Deus, no plano eterno de Deus, ele toma as decisões. As decisões de escolha de Deus, quem toma é ele. 17. Pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Até o versículo 18. Ou seja, dentro do plano de Deus, ele faz as suas escolhas. Ele escolheu Israel. Ele escolheu Abraão, ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó, ele fez escolhas. Ele escolheu deixar a feiura do coração duro de Faraó se manifestar, ele escolheu usar até mesmo da maldade de Faraó para cumprir seus propósitos. Ele escolheu. Aí vem o versículo 19. Mas algum de vocês dirá, então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo sua vontade? Olha que legal, que pergunta boa. Então se Deus escolheu deixar a feiura do coração de Faraó se manifestar, então é Deus quem escolheu. Então Faraó não tem culpa. Aí Paulo vai dizer, não é assim que funciona. Preste atenção. 20. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com paciência aqueles que são objetos de sua ira preparados para a destruição. Ele age desse modo, para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles a que ele preparou previamente para a sua glória. O que Paulo argumentou aqui? Olha, primeiro, Deus é soberano. Você está sendo moldado por ele. É ele que tem o comando, ele tem a ação, ele tem a escolha. Você é um vaso, você está sendo moldado por ele. Você não tem condições de dar ordem para Deus. É ele que dá as ordens, primeiro. Segundo, e ele decidiu a feiura do pecado de um, ele ter paciência e essa feiura se mostrar
se manifestar. E ele decidiu usar, cumprir seus propósitos. Ele decidiu. Ele tem condições. Ele decidiu. Ele decidiu que a feiura do pecado se mostrasse feia. E ele decidiu mostrar a beleza da sua graça. Ele decidiu. É isso que Paulo está argumentando. E aí no versículo 24 finaliza. E nós, aí Paulo diz, nós, ele, apóstolo, e a igreja que está recebendo essa carta, nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus quanto dentre os gentios. Ou seja, para ser povo de Deus não tem que ter sangue de Abraão ou sangue de Isaac. Para ser povo de Deus tem que ter sido chamado e escolhido por Deus. Alguns vão dizer, isso é injustiça. E Paulo vai dizer, não, é Deus que escolhe como vai atuar e vai conduzir seu plano. E ele escolhe atuar e manifestar, e deixar manifestar a feiura do pecado, e ele também escolhe conduzir, direcionar tudo para o seu propósito. Resumindo, para ser povo de Deus não tem que ter sangue de Abraão ou Isaac. Para ser povo de Deus tem que ter sido chamado, escolhido. E aí Paulo vai dizer no versículo 24, nós, eu apóstolo, e vocês, a igreja de Roma, nós fomos escolhidos. Judeus e não judeus. Tá vendo? Não tem que ter só o sangue de Abraão e Isaac. Os não judeus também são povo, mas porque foram escolhidos. Vamos orar? Senhor, que linda revelação. A revelação de que o Senhor, na sua bondade, decide formar seu povo por sua escolha e não por sangue de Abraão. É claro, ó Deus, que isso mexe com a gente. Nós, os brasileiros aqui, ó, a maioria brasileira que estão me acompanhando, nós somos escolhidos pelo Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós não temos o sangue de Abraão correndo em nós, nem de Isaac. Nós não somos descendente natural de Abraão ou Isaac, mas nós somos eleitos, escolhidos pelo Senhor. É isso que o Senhor está mostrando aqui. E claro, ó Deus, o Senhor decidiu, o Senhor tem o poder de escolha. E o Senhor vai e faz cumprir seus propósitos, usando até mesmo decisões ruins de pessoas para fazer o bem, para cumprir seus propósitos. Bendito seja o Senhor. Assim, entrego a vida de todos diante do Senhor. Amém? E amém. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 5 da manhã. Tá bom? Graça e paz.